Salve, salve, cafezeiros e cafezeiras! Vamos falar de vacina? De vacina não, a gente já falou de vacina algumas vezes aqui. O que eu preciso falar é sobre a obrigatoriedade da vacina. Tem muita gente me perguntando. Oi, Pedro, chegou cedo hoje. Várias pessoas me mandaram mensagem perguntando, pedindo para eu falar. Eu tô achando até que eu esqueci de marcar as pessoas. Oi, Rebeca. A Rebeca perguntou, a Denise perguntou, o Natan perguntou, né? Como é que fica essa questão da obrigatoriedade da vacina? Então vamos lá. Vamos começar do começo. E o começo é sempre a Constituição, né, gente? O que tem na Constituição para falar pra gente, né? Então, Constituição, artigo 196, diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Oi, boa tarde. Oi, Dê, que bom que você chegou também. Então, artigo 196, políticas que visem a redução do risco de doença, isso é obrigação. Então, é direito nosso e dever do Estado, tá? Então, ninguém faz nada por brincadeira aí. E o Estado na figura de quem? A gente tem no Brasil União, Estados e Distrito, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, é uma federação com 3 entes diferentes. A quem cabe isso? O artigo 198 que fala: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí, eu já falo das diretrizes, mas a ideia é uma rede. Então, aquilo que ficou definido pelo STF lá em abril, que fala que não é obrigação da União, não é obrigação do Estado, não é obrigação do município, é obrigação de todo mundo, né? Essa é a situação. A obrigação é de todos os entes, já vou chegar lá. Mas deixa eu falar do inciso 2 do artigo 198, que ele fala que as diretrizes são atendimento integral com prioridade para atividades preventivas. Vacina é uma atividade preventiva. Vamos prevenir em vez de remediar, de cuidar das pessoas depois que elas estão doentes. É essa a ideia primeira aí da gente fazer. Parágrafo 1º deste artigo 198 diz, que é uma outra coisa que o Natan tinha me perguntado: quem paga? Ele diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, quem paga é cada um dentro das suas atribuições, tá? A União tem que organizar a estratégia nacional e, gente, o Brasil é muito bem organizado enquanto estratégia logística para distribuir a vacinação, né? Nós temos um padrão de vacinação muito bom. A gente já falou várias vezes sobre o SUS, que é muito bem organizado. O sistema funciona muito bem, porque a gente tem... Esse país é muito grande, tem muitas especificidades de cada região. É por isso que o sistema precisa ser dividido dessa forma, né? Para que cada ente possa atuar de uma maneira específica, de acordo com as necessidades daquele local. Só que a gente está falando de uma pandemia, né? Nós estamos falando de uma situação muito específica, estamos falando de Covid. Então a gente tem que olhar a lei da Covid. Qual é a lei da Covid? Lei 13.079 de 2000, no artigo 3º, vocês já devem ter ouvido falar, está escrito lá: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão, então esse poderão é relevante, adotar, no âmbito das suas competências, as seguintes medidas: inciso 3, determinação de realização compulsória, letra D, de vacinação. Então, pode determinar vacina compulsoriamente, tá? Claro que pode, no âmbito das suas atribuições. Mas é só porque está escrito nessa lei que pode? Não, tem várias outras leis que falam sobre vacinação. A lei, é uma lei de fevereiro, ela tá clara especificamente sobre a Covid, sobre a obrigação em relação à Covid, tá? O que o STF falou, e vocês vão lembrar, a gente já discutiu isso aqui lá em abril. Então, houve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos PDT, é a ação número 6.341. Ele propôs essa ação contra a medida provisória, que acabou virando lei depois, dizendo que essa redistribuição de poderes interferiria no regime de cooperação entre os entes federativos. O que o STF fez? Ele falou: olha,
Essa medida provisória, ela não afasta a tomada de providências por outros entes. Isso significa que estados e municípios podem, sim, criar regras específicas e, portanto, vacinações específicas, tá? Então, uma das perguntas que acho que foi a Rebeca que me fez. O Estado de São Paulo pode comprar as vacinas e vacinar? Pode. Não tem problema nenhum com isso, tá? Pode vacinar, não tem problema. Eles podem também determinar medidas de isolamento. Na época era mais sobre medidas de isolamento, de quarentena, de restrição de rodovia, aeroporto. Pode, ficou claramente lá na lei especificamente que podia, tá? Então o presidente pode dispor sobre o tema, mas os estados e os municípios também podem. E aí eu quero citar um dos ministros, que ele diz o seguinte: a ideia é que os governadores, prefeitos e vereadores estão mais próximos da população e podem avaliar qual a melhor forma de combater a Covid. Então, tá claro. O que fala a legislação brasileira sobre vacinação lato sensu? Não sobre a vacinação da Covid, a vacinação no geral. Na quarta-feira, o PDT, de novo, quarta-feira agora, dia 21, protocolou uma outra ação direta de inconstitucionalidade pedindo que o STF conceda autonomia para os governos estaduais decidirem sobre a obrigatoriedade de vacinação. No meu entendimento, isso já está decidido, tá? Porque já existe a lei, o STF já falou da lei, então eu sinceramente acho completamente desnecessária essa ação para o STF falar sobre isso. Mas o STF, gente, já tá indo falar, ele já ia falar sobre a obrigatoriedade da vacina no Brasil, isso já estava definido. Deixa eu falar sobre as leis, depois eu chego na determinação do STF. Então tem uma lei 6.259 de 1975, que é do Geisel ainda, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica sobre o Programa Nacional de Imunizações. Está escrito lá no artigo 1º que o Ministério da Saúde vai coordenar essas atividades. Porque é isso, gente, é uma questão de logística. Existe todo um calendário de vacinação e o Ministério da Saúde precisa... Gente, se o Ministério da Saúde faz uma compra maior de insumos, por exemplo, como a gente está vendo agora, aqueles... né, estão com gracinha para não querer comprar insumo da China, né? Se ele coordena, os insumos ficam mais baratos porque é uma compra muito grande. É por isso que a gente consegue ser competitivo no mercado internacional com relação a vacinas. A gente é um mercado muito bom, por isso que a gente está participando de várias vacinas, de vários testes de vacinas. Nós somos um grande mercado e a gente precisa atuar dessa forma no mercado internacional. Artigo 3º dessa lei fala que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações e isso é uma lei. Então esse Programa Nacional de Imunizações ele precisa ser alterado, por isso ele não, o anexo que determina o calendário de imunizações não está na lei, está numa portaria específica. Que portaria é essa? A portaria 597 de 2004, que fala de quais são as vacinas. Mas deixa eu voltar para a lei porque tem mais coisas que eu preciso falar que tá na lei. O artigo 4º da lei fala que o Ministério da Saúde vai coordenar, apoiar técnica, material e financeiramente a execução do programa. Então o Ministério da Saúde tem sim que dar dinheiro, sabe, gente? Isso é uma questão bastante relevante. As ações são de responsabilidade das secretarias de saúde de cada órgão, de cada de cada entidade federativa dos estados, dos municípios, porque é aquela coisa, quem dá a vacina é o município. Você vai lá no postinho, é organizado pelo município, né? Mas quem organiza é federal. Então é aquela coisa que é distribuição de poderes. Artigo 6º, que é uma coisa que também vem sendo mencionada. Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, poderão propor medidas legislativas complementares. Então, ele disse que o Ministério da Saúde não vai aceitar, né? Mas veja, não é obrigatório, é com audiência prévia. Eu vou ouvir, né? Os governos vão ouvir o Ministério da Saúde. Eles não vão falar... se o Ministério da Saúde falar não, o governo pode simplesmente falar ok, muito obrigada. Tá? Não precisa necessariamente o governo aceitar aquilo que o Ministério da Saúde disse. O Ministério da Saúde vai ser ouvido,
né? E como ele deveria ter sido ouvido, por exemplo, na compra de respiradores. Uma das coisas que precisava ter sido feita é o Ministério da Saúde coordena a compra de respiradores. E aí você evitava esse monte de ações que a gente está tendo agora para coibir os excessos que foram feitos. E aí você tem senador com dinheiro na cueca, né? Para usar um bom eufemismo. É em razão dessa falta de coordenação do Ministério da Saúde que isso aconteceu, gente. É esse o absurdo. Artigo 7º dessa lei é muito relevante também, porque ele determina a notificação compulsória às autoridades sanitárias da ocorrência de doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentena. Então, é obrigatório a notificação da Covid, que as pessoas têm Covid, sabe? Só o Ministério da Saúde que não coordena isso. Então, voltando para aquela portaria, que é a portaria que determina quais as vacinas que são obrigatórias. Portaria 597 de 2004. Ela determina que as vacinas são obrigatórias, as vacinas obrigatórias e os seus atestados são gratuitos. A gente consegue tudo no SUS, gratuitamente. E, né, talvez esse seja o grande problema, né? Isso está determinado na portaria, isso está determinado na lei. Então, não tem muito como alguma iniciativa privada ganhar dinheiro com isso, né? Por isso que acaba dando mais problema. Quais as consequências de alguém que não aceita esse calendário de vacinação, né? Que não vacina, um pai que não vacina. Não pode matricular os filhos em creche, em instituição de ensino, não pode efetuar alistamento militar, não pode receber benefício social do governo, tá? É simples assim. Gente, segundinho. Voltei, ia queimar coisa lá, não dá, né, gente? O voto também é obrigatório e ninguém reclama, né? Ou tem gente que reclama, mas ninguém vai na cadeia por causa disso, né? Não é o fato de ser obrigatório que torna a vacina mais, como eu diria, uma questão de prisão, tá? Você tem outras sanções e essas sanções costumam ser bastante eficientes. Já vou chegar lá nos casos que tem pra gente. Obrigatoriedades especiais. Tem uma obrigatoriedade no ECA com relação a crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, determina que a obrigação que a vacinação é obrigatória naquele calendário. Quais são as vacinas que são obrigatórias? Eu peguei algumas porque o calendário é bastante grande, mas BCG, febre amarela, hepatite A, hepatite B, HPV, que é recente, meningite, poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, né? Então são vacinas obrigatórias e que vão sendo incluídas, por isso que não dá para ser por lei, tem que ser por portaria, porque eu posso mexer nisso mais facilmente. A Rebeca, como fica no caso das pessoas que usam serviços privados? Porque a maioria das sanções são em relação a serviços públicos. Então, aí não tem como resolver, Rebeca. Essa é a situação. A pessoa, para ela usar o serviço privado, acaba podendo, mas não tem como a gente exigir. Mas, se eu não me engano, Rebeca, precisava conferir isso. Para a pessoa se matricular também numa escola privada, ela precisa mostrar o atestado de vacinação. Eu acho que é obrigação também das escolas privadas, tá? Não é só das escolas públicas. É obrigação das escolas privadas, principalmente para criança. Gente, até eu tava comentando outro dia aqui em casa. Quando eu era criança, eu e meu marido, né? A gente fazia fila na escola. A gente fez escola pública e era o que se fazia. Botava as crianças em fila e aquele revolvinho ia do braço de uma criança para outra. Tuf, 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 tuf. Chegava em casa vacinado. O pai não tinha nem ficava sabendo se ia vacinar ou não. Não existia essa pergunta se ia vacinar ou não ia. Entendeu? Era simplesmente vacinado e ponto final. Tudo bem que era no regime militar, né, gente? Mas era uma obrigatoriedade muito mais específica do que é hoje, né? Hoje é diferente, são os pais que precisam levar a criança até ela tomar vacina. Na época, era vacinação obrigatória, compulsória na escola. Segunda obrigação. Trabalhadores que atuam em regiões como portos e aeroportos. Tem a portaria número 1986 de 2001 do Ministério da Saúde, que obriga esses profissionais das áreas portuárias, aeroportuárias, de terminais e de passagens de fronteira, porque eles estão mais expostos. E é crime, gente. No artigo 268 do Código Penal, o crime está dizendo: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano.
A pena não é muito alta, mas tem uma pena se você não se vacinar caso o poder público determine. É por isso que ele está falando que ele não vai determinar a vacinação compulsória, né? Então, assim, ele pode manipular isso? Pode. A gente não tem como exigir que o presidente da República tome uma atitude de saúde pública. Não tem como, vírgula. Vou deixar a sugestão no final do vídeo. Aí vem a pergunta: alguém pode se negar a tomar vacina? E o STF vai definir isso, é isso que eu estava falando, né? Já existe esse tema em discussão. Tem no TJ de Minas um casal que alegou motivação religiosa para não vacinar os filhos. O TJ de Minas determinou a vacinação. O TJ de São Paulo, um casal da cidade de Paulínia também decidiu não vacinar os filhos por opção vegana. O TJ obrigou a vacinação. Isso acabou chegando no STF e o tema tá com repercussão geral. Para quem é de direito, né, eles escolhem alguns casos para decidir esse tema de maneira vinculante. Então todos os outros casos vão ser definidos iguais, né? Então tem repercussão geral nesse tema. Então o STF vai definir, daqui a pouco, parece que já tá para julgamento, essa questão da vacinação. E a liberdade individual, como é que fica? Eu tenho a liberdade individual, porque agora virou moda, né, gente? Eu tenho a minha liberdade, eu não posso ser obrigado a usar máscara, eu não posso ser obrigado a tomar a vacina. Vamos olhar o que é liberdade individual, né? Liberdade individual é um dos direitos humanos mais fundamentais. Eu acho que a gente precisa contar para essas pessoas, porque normalmente as pessoas que falam de liberdades individuais, elas são contra direitos humanos. Então precisa contar para elas que a liberdade individual é um dos direitos humanos mais básicos que a gente tem. E direitos humanos, eles são três, vamos dizer, categorias, três dimensões. São os direitos de liberdade, onde está a liberdade individual, são os direitos de igualdade, onde estão os direitos sociais aí, o direito à saúde está aqui, e os direitos à fraternidade. O direito à fraternidade é o direito a um meio ambiente, a uma sociedade que seja saudável para a gente poder viver. É um direito de convivência. Quando a gente fala nessa convivência, o Estado tá lá para regular a nossa convivência e para obrigar que algumas pessoas que vivem em sociedade cumpram com as leis da sociedade, tá? Então, quais são as regras que a gente tem para poder conviver em sociedade? Tem que respeitar o sinal vermelho, tem que usar capacete. Eu acho muito engraçado que ninguém usa liberdade individual para dizer eu não quero usar capacete, mas vem usar liberdade individual para dizer eu não quero usar máscara, eu não quero tomar vacina. Então, são coisas tão contraditórias que não fazem nem muito sentido, né? É um princípio de razoabilidade que determina isso. A democracia, e eu acho que isso tem que ficar claro, não é o governo da maioria, não é o que a maioria quer. Tá? Porque senão a gente tem as minorias sendo pisoteadas. Isso não é democracia. A democracia é o governo da lei e o governo da razoabilidade, de modo que todos possam ter uma existência digna. Então, democracia é respeitar as regras. Democracia é respeitar as regras de convivência pública, tá? Se você não quiser conviver de maneira pública, você vai se colocar no meio do mato e viver sozinho. Com relação a isso, eu me lembrei de um filme que chama Capitão Fantástico. Assistam porque é bastante interessante. É um pai que decide viver sozinho com a família num trailer no meio da mata, né? Quem assistiu já viu, é muito interessante. Assistam pela discussão. E se eu não me engano, lá também ele questiona a vacina, né? Então, né, tem uma situação interessante aí. Em 1904, aqui no Brasil, a gente já teve uma questão, a revolta da vacina. Era com relação à varíola. Gente, eu fiquei espantada na hora que eu fui ver isso. Rui Barbosa era contra a vacina e me dá o seguinte discurso: a lei da vacina obrigatória é uma lei morta. Contrário era e continua a ser a obrigação legal da vacina. Assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Gente, não, né? Não. Ainda bem que o Oswaldo Cruz ganhou essa queda de braço e ele vacinou todo mundo. E aí depois, anos depois, já estava decidida essa situação aí da vacina. Tem a pergunta ali de qual é o nome do filme, a Rebeca já respondeu, mas falando de novo. Capitão Fantástico, é um filme de 2016 e parece que tem na Netflix. É bem legal, pode assistir que é bem interessante. Aí vem a pergunta:
O presidente do Brasil pode impedir que o estado de São Paulo compre a vacina? Não, não pode, né? A gente já viu. Ele pode dificultar? Pode. E a gente sabe que ele vai fazer isso, né? Ele já está fazendo quando ele determina que a Anvisa impeça a compra de insumos chineses para fabricação de vacina. A ideologia que tomou conta do governo, e o governo entrou dizendo que era contra a ideologia, ele entrou impondo uma ideologia absurda pro país, né? E ele persegue sistematicamente todos aqueles que não rezam de acordo com a sua cartilha. Saiu uma pesquisa hoje sobre o repasse de dinheiro ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo está sendo perseguido pelo governo federal com o repasse de verbas. Aliás, falando sobre repasse de verbas, o Natan tinha me perguntado sobre isso, a propósito da vacina, mas acho que vale a pena eu comentar um pouco sobre isso. Da onde vem o dinheiro que vai ser aplicado nas políticas públicas e como que isso pode ser usado? Vem dos impostos. Tem alguns impostos que são federais, os estaduais e os municipais. Os impostos, com relação aos impostos federais, existem alguns repasses que são obrigatórios. Isso está tudo na Constituição, para os estados e para os municípios. Esse não tem como escapar. Só que existem algumas transferências que são voluntárias, né? É com isso que os governadores, os prefeitos vão lá pedir e os deputados ficam fazendo essa troca de favores. Lá na época do Getúlio Vargas, quando ele deixou o Congresso Nacional sem função, ele não fechou, mas ele deixou sem função, o que aconteceu é que os deputados passaram a fazer esse tráfico de influência, e isso continua na nossa sociedade até hoje. Então vamos trazer verbas para o Estado, né? Isso que eles fazem. Só que hoje o orçamento está engessado, e é daí a briga do governo federal com isso. Foram se criando mecanismos justamente para que o governo federal não persiga, né, alguns estados ou alguns municípios que são contrários à sua orientação política. Mas ainda assim existe algum tipo de margem de manobra, né? Então as que são de repasse obrigatório tem que repassar e não tem como. Mas existem algumas que não são de repasse obrigatório, né? E aí ele não repassa. Bom, mas essa orientação ideológica do governo, isso não é crime de responsabilidade? É. Mas e quem que pode resolver isso? O Congresso Nacional. E o que falta? Vontade política. Como que a gente resolve? Vai para as ruas. É pressão, gente. Só pressão. É pressão nas ruas, é pressão nos deputados e senadores. Acontece que o pato não tá pagando mais as manifestações, né? É por isso que a gente não vai se manifestar. Essas manifestações, elas não são muito espontâneas. Elas são orientadas e pagas por interesses, né? O pato não tá mais interessado nisso, né, gente? Pelo menos não por enquanto. Então, enquanto isso, a gente fica nessa situação, né? E ficamos nessa situação de vacina. Então, assim, respondendo bem categoricamente, o Estado pode obrigar alguém a se vacinar? Pode, sim, já vem fazendo isso com outras vacinas, não é agora que ele vai deixar de fazer, tá? Bom, até né? Mas enfim, existe essa obrigatoriedade sim, e o Ministério da Saúde pode impor, tá? É isso, não que ele vá impor de fato, mas que ele pode, tá? Acho que era isso que eu tinha pra falar, não sei se sobrou alguma outra dúvida aí, se sobrou, vocês entrem em contato, tá bom, gente? Vamos ver, eu não consegui de novo gravar o vídeo da semana no YouTube, vamos ver se eu consigo. Pois é, a Bruna tá querendo a Dilma devolvendo o dólar a R$2, né? É isso, né, Bruna? A gente tá... tem as várias questões políticas por trás disso, né, gente? O dólar tá muito caro, isso encarece os insumos, isso encarece a vacina. A gente tem capacidade de produção aqui, mas a gente sofreu uma desindustrialização imensa, principalmente depois de 2015, aí começou um processo de desindustrialização, a gente reduziu bastante a nossa capacidade de produzir a vacina, isso é muito ruim, né? Obrigada, Karen, obrigada. Então, é muito complexa a situação que a gente está vivendo no país hoje. Eu não vejo... eu vejo um desmonte muito sério, né, de toda a estrutura que a gente tinha. A gente tem uma estrutura logística muito boa, tem o SUS muito bom, mas a ideologia que se instalou no governo tá destruindo toda a estrutura que a gente tinha, que era uma estrutura independente de partido. Eu acho que isso tem que ficar muito claro,
né? Não era uma estrutura, não é uma estrutura que foi organizada por um governo, por uma ideologia. Era uma estrutura do país, né? Depois do golpe, a coisa de fato, né, degringolou. A gente tem uma presidente que foi derrubada por muito menos, né? E um presidente agora que não é derrubado por conveniência política, né? Porque os grupos de sustentação estão recebendo muito bem para isso, né? Então fica claro hoje, a história conta pra gente como é que a coisa foi, né? Ah, gente, fui um pouco mais política do que eu queria ser. Mas, enfim, eu não gosto de trazer muito ideologia política, porque eu gosto de falar mais pela lei. Mas a lei está sendo atropelada, então a gente precisa falar um pouco mais, de maneira um pouco mais incisiva, né? Obrigada por estarem aí, gente. A gente se vê. Bom final de semana. Usem máscara porque não tem vacina ainda, não importa de onde vem a vacina, ela ainda não vem, ainda não tem vacina, ainda não tem tratamento, porque a hidroxicloroquina não está comprovada, ela não funciona, né, comprovadamente. Então, né, vamos cuidar, é melhor que a gente se cuide do que a gente se infecte e passe por uma situação, ou esteja arriscado, porque a gente não sabe exatamente o que acontece para algumas pessoas, né, terem consequências piores do que as outras. Obrigada, Rebeca. Beijo, bom final de semana, gente. Se cuidem. Tchauzinho.